São 8 horas e 18 minutos aqui em Goiânia. Daqui a pouco a gente lê mais participações aqui, muitas participações para você, Eva, várias a gente vai separar e até o final do programa a gente lê algumas delas aqui no Mundo em Sua Casa. Eu volto com você no Estúdio 2. Combinado, Rafael. Eu volto com o noticiário nacional lá de Brasília, porque prestes a assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal, o senador Flávio Dino fez um discurso no Senado nessa quarta-feira, no qual manifestou preocupação com falsas soluções discutidas no parlamento. Ele citou, por exemplo, a ideia de impeachment de ministros do Supremo, que, de acordo com o Dino, o impeachment tem sido proposto por parlamentares que não gostam ou não concordam com decisões de ministros do STF. O senador ainda diz que impeachment é uma sanção por crime de responsabilidade tipificado em lei, que não existe impeachment por gosto nem pelo conteúdo da decisão judicial. A fala de Dino foi feita no plenário do Senado antes da abertura da sessão. A previsão é que o senador tome posse do cargo de ministro do Supremo no fim do mês. Medidas para limitar o poder de ministros do STF vêm sendo discutidas cada vez com mais intensidade no Congresso. Em alguns momentos, posicionamentos mais radicais de políticos chegam a defender impeachment de algum magistrado. Vou falar com o doutor Cairo, então, saber da opinião dele. Doutor Cairo, Flávio Dino chega no STF, vai chegar no STF já se posicionando, subindo o tom, está jogando para a plateia. Qual que é a sua opinião? Eu espero que ele possa abaixar o tom, né? Hoje ele tem um tom totalmente político, ele é uma personalidade, uma figura política e recebeu, né, essa indicação aí para assumir uma cadeira na Suprema Corte. Espero que esse tom mude totalmente, ele vista uma toga e se posicione de fato como um jurista. De fato, o impeachment de ministros do STF é por meio de crime de responsabilidade. Agora, porém, a discussão sobre a limitação, sobre os excessos da Suprema Corte, ela deve continuar, ela deve permanecer, principalmente pelos representantes do povo, né, os representantes dos estados ali, por meio dos senadores, que principalmente possuem esse papel de fiscalização, de acompanhamento. A insatisfação de boa parte dos senadores e também dos deputados federais é a travessia, né? Muitas vezes a Suprema Corte tem atravessado as suas atribuições, as suas competências e adentrado dentro de áreas que são áreas do Congresso Nacional. Por vezes acontece com o Poder Executivo. Nós tivemos a questão da demarcação de terras indígenas, que era um projeto de lei que estava em discussão, em trâmite no Congresso Nacional. E no mesmo dia que estava em discussão na CCJ, o STF foi lá e declarou a sua inconstitucionalidade. Houve uma travessia, uma discussão, e ainda mais por uma comissão tão importante que é a de Constituição e Justiça. Por fim, acabou sendo aprovado no Congresso, né? E o STF, de forma paralela, declarou inconstitucional. Cairá, como é que vai se dar essa situação? Não sabemos ainda. Seguiremos aí para os próximos capítulos para entender como será, né, essa relação em pontos críticos entre STF e o nosso Congresso Nacional. Júlio Meirelles, você acha que está tendo aí uma disputa de poder entre as casas? Flávio Dino já quer chegar mandando? Qual que é a sua opinião? Bom, acho que ele já fez um discurso ali em defesa do seu próximo habitat, né? Que vai ser o STF. Mas ele tem razão em algumas coisas, alguns pontos. É claro que é papel do Legislativo a aprovação de leis em torno de determinadas questões, incluindo elas também o papel do Judiciário. Ocorre que existem algumas pautas muito radicais ali no Congresso Nacional e que promovem, na verdade, um avanço muito perigoso em relação ao Poder Judiciário. Isso, inclusive, mutatis mutandis, aí vamos dizer assim, mudando o que deve ser mudado, foi feito, está sendo feito ou tentou-se fazer, por exemplo, em Israel. Há essa preocupação do avanço do Executivo sobre o Judiciário. É claro que, dependendo muito também da atuação do presidente da Corte, algumas pautas que são muito sensíveis e que são atribuições do Poder Legislativo foram ultrapassadas. Isso deve ser, vamos dizer assim, objeto de muita parcimônia por parte de um presidente daquela Corte. E parece que
que o Barroso já se comprometeu com isso. Não sei se por um critério pessoal ou se por preocupação com essa altercação que está existindo entre o Congresso Nacional e o Poder Judiciário. O certo é que as duas instituições são independentes, autônomas e devem conviver em harmonia. Uma não avançando ali o sinal e a outra também preocupada em não avançar. É claro que há essa reclamação em relação à demarcação das terras de indígenas, mas é importante também ressaltar que essa discussão ela já estava há décadas ali tramitando no Poder Legislativo. Então, em muitos casos, quando há omissão do Legislativo, obviamente o Judiciário é acionado e tem que se posicionar. Repito, o ideal é que cada um cumpra o seu papel, as suas funções, sem avanços, né? Tanto em relação ao Executivo quanto em relação ao Poder Judiciário. E agora uma notícia de última hora, a Polícia Federal deflagrou a Operação Tempus Veritatis nesta quinta-feira, na manhã de hoje, com buscas contra os generais Braga Neto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-ministro da Defesa Anderson Torres, o presidente do PL Valdemar Costa Neto e outros aliados militares e políticos de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também há buscas contra Técio Arnaud Tomás, conhecido como um dos pilares do chamado Gabinete do Ódio, que teve o celular apreendido. Há mandados de prisão contra pelo menos 4 alvos. O ex-assessor especial do presidente, Felipe Martins, e o coronel do Exército, Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, citado no inquérito que apura os presentes recebidos pelo ex-presidente, foram presos. A investigação tenta elucidar a participação dessas pessoas nos atos do dia 8 de janeiro, quando milhares de manifestantes invadiram e depredaram a sede dos 3 poderes. Segundo a PF, há mandados sendo cumpridos no Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, aqui no estado de Goiás e também Distrito Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi alvo da operação. A PF foi à casa dele em Angra dos Reis e determinou que o ex-presidente entregasse o passaporte. Como o documento não estava na residência, os policiais deram 24 horas para que ele entregue, então, o passaporte. Vou falar com o nosso time de debatedores, essa notícia que está acontecendo agora, que certamente é a notícia do dia hoje no cenário político nacional. Júlio Meirelles, um dia, então, amanhã, agitado aí para os aliados do presidente Jair Bolsonaro. Começou quente, né? E, por certo, virá a narrativa de perseguição política, que o atual governo quer acabar com seus opositores e coisas nesse sentido. Quero crer eu que exista fundamento para que tudo isso esteja acontecendo, né? Não defendo isso, não defendo que aconteça isso com ninguém, sem provas robustas que possam, né, embasar medidas tão drásticas, porque são medidas drásticas que estão sendo tomadas. É importante ressaltar que o fato ocorrido no dia 8 de janeiro, ele foi inédito no país, né, mas aconteceu também nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos as medidas foram enérgicas também, né, e a investigação muito rápida, conseguiu prender várias pessoas. Então, o certo é que a lei é para todos, né? Eu repito isso, e eu fiz algumas vezes aqui nesse programa de hoje, para justificar que, se está acontecendo isso, e se tem provas, se tem indícios consistentes para embasar, né, para fundamentar medidas tão drásticas, elas têm que acontecer. Não só com relação a eles, com todos. Talvez esteja acontecendo, e aí de forma coincidente, porque a coincidência ela existe. O mandato passado foi um mandato que foi administrado, gestionado por todas essas pessoas. Essas pessoas estavam no poder no mandato passado. Então não poderia ser diferente, né? Você prender hoje, por exemplo, alguém que não fez parte do GSI passado, que não fez parte do Ministério da Justiça passado. Então não é coincidência. Isso está acontecendo, sim,
porque eles, de fato, eram os nossos, vamos dizer assim, os nossos administradores, os agentes políticos que lidavam com a máquina pública. Então, se está acontecendo, repito, quero eu crer que esteja sendo feito com base em provas sólidas. Doutor Cairo Montella, a PF já bateu a porta de muita gente, bateu hoje na porta dos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Suas considerações. Eva, é difícil desvincular da roupagem de perseguição de opositores. Ok, eu vou me ater ao fato de que, se houver indícios, que haja de fato investigação. Eu só acho um pouco arriscado eu não sei de fato quem assinou essa ordem, investigar um presidente de partido como o PL. Aparenta ser bastante algo de perseguição mesmo, deteriorar a imagem dessas pessoas, e provavelmente nos próximos dias nós teremos uma movimentação política muito forte, com muita rebuliço na Casa Legislativa, no Parlamento, deputados federais e senadores. Isso pode acabar não pegando bem para o governo federal nos próximos dias. São 8h29. A gente tem uma participação aqui do José Moreira sobre esse assunto. Ele dizendo: cadê as provas? Está questionando este assunto aqui, o José Moreira. E aí a gente tem participação também do Peixoto Francisco, participando conosco, dizendo que Bolsonaro é como um bolo com fermento. Quanto mais bate, mais cresce. A opinião do Peixoto Francisco aqui no Mundo em Sua Casa. O Luiz Fernando dizendo que as instituições já se destroem sozinhas. Estão perseguindo o Bolsonaro há muito tempo. Se refere ao Bolsonaro, então, Luiz Fernando participando conosco. E com esses comentários, a gente aproveita para despedir dos nossos convidados desta quinta-feira. O advogado Dr. Júlio Meireles, sempre participando conosco todas as quintas. Muito bom dia para você, Dr. Júlio. Até a próxima. Excelente mais uma vez estar aqui contigo. Eu que agradeço, Rafael. Um abraço a você, um bom dia e um agradecimento especial a todos que nos acompanharam, aos nossos colegas aqui da mesa de som, ao meu amigo, colega de profissão, Dr. Cairo Montella. Um beijo especial para Eva Taut, muito feliz em estar te vendo. Aliás, quero eu ir até aí, vou colocar uma máscara, para te dar um abraço, querida, a saudade que tenho de você. Um abraço especial a todos que nos assistiram. Doutor Cairo Montella também participando conosco. Um grande abraço, satisfação tê-lo aqui novamente. Grande abraço a toda a população goiana, todos que nos acompanham até em níveis internacionais. Agradecer aqui ao meu nobre colega Dr. Júlio, agradecer ao Rafael, a todos da equipe, e agradecer, falar que foi um prazer participar desse programa com a Eva, mandar aí muita força, né? A palavra de Deus fala que a alegria dele é a nossa força, então quero desejar muita alegria para você, viu, Eva? Para que você possa vencer e superar, e eu tenho certeza que já superou e estará 100% aí nos próximos dias, em nome de Jesus, e contem sempre comigo, pessoal. Eva, e não é só essa mensagem aqui não, viu, Eva? Tem várias para você chegando aqui. Pedro Henrique, Eva maravilhosa, eu acho que ela tem que participar toda semana, hein? O Pedro Henrique já quer te colocar responsabilidades aí, Eva. O Edu também desejando, falando Eva e desejando algumas palminhas aqui, desejando melhoras para você. Participação também da Cátia Maria, lá do setor Bueno, mandando um abraço para você e disse que tem certeza que você vai vencer essa batalha. Nós também temos, Eva, você é um exemplo pra gente de força aguerrida e sempre na luta aí pela vida. A gente agradece a sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Eu vou me despedindo aqui do estúdio da RBC FM, desejando muita força, muita saúde para você e muito feliz de estar aqui novamente contigo, como nos velhos tempos, Eva. 1 ano e meio, quase 2 anos aí que a gente não se vê, não apresenta um programa juntos. Foi muito bom estar aqui contigo nesse Mundo em Sua Casa desta quinta-feira. Grande abraço. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos que mandaram mensagens, né? Também estou muito grata de estar aqui hoje fazendo esse jornal tão especial, trazendo as notícias, né? Como o próprio Rafael falou, rememorando aí os velhos tempos. Gostei da sugestão do Pedro, viu? Quem sabe, né? Eu venho aqui de vez em quando, vou dar uma folga para a Manu, que gentilmente me cedeu o espaço dela hoje, ela que é a titular do Mundo em Sua Casa. Vamos combinar, Rafael, vamos combinar, quem sabe dá certo. Obrigada, bom descanso para vocês daí.